Vamos lá, da mesma forma que nós criamos essa tabela, eu vou criar as outras duas tabelas. Então vamos lá, create table, né? Vou chamar aqui de tb underline professor, beleza. E aqui a gente começa então a inserir os campos dessa nossa tabela de professor. Ele vai ter o ID do professor, ok? E esse ID do professor vai receber, né, um campo do tipo small int e do tipo primary. Ok. Que vai ser a chave primária dele aí. Vamos ter outros campos, né, como o campo nome, que vai ser, pode ser nome prof, vai ser do tipo varchar e pode suportar até 50 caracteres. Beleza. Vamos ter aqui também o sobrenome, underline prof, ok, varchar também. E aí pode colocar mais caracteres caso você queira. Eu vou colocar aqui 75 caracteres. Beleza. Vou deixar somente esses três campos para essa tabela, professor. Seleciono somente essa área para que ele não execute a outra tabela novamente. Clico em executar, comando concluído com êxito. Se eu venho aqui com o botão direito sobre as minhas tabelas e peço para atualizar, eu tenho aqui também a minha tabela TB professor. Ele coloca aqui o DBO, né, antes dela, de Database Objects, mas isso aqui é ignorado. Tá? Já a nossa tabela, quando eu precisar dar uma referência para associar, vai ser somente TB curso e TB professor. Então não tem aí segredo não. Vamos aqui para a terceira e última tabela, que vai ser a minha tabela de categorias. Então create table, vou chamar de TB categoria. Ok, beleza. Dentro da minha tabela de categoria, eu vou ter então aqui as informações, né, da categoria. Isso é bem fácil mesmo, um ID para ela, então ID categoria, ok? Ele pode ser do tipo small int, né, primary key. Eu posso até utilizar, que eu não coloquei na outra, o identity. Se eu não passar valores para o identity como eu fiz na primeira, ele começa do 1 e incrementa de 1 mesmo. Então não tem aí necessidade de colocar quando você quiser que ele comece do 1. Aqui em categoria eu vou colocar do tipo varchar, né? Então o nome da categoria vai poder ter aí até 60 dígitos, 60 caracteres. E eu não quero ela nula. Então utilizo aqui um not null. Beleza, somente essas duas informações, um ID, né, e aqui a categoria. Então o curso, por exemplo, de C# vai ser da categoria Programação Desktop e assim por diante. Pode ter sido do professor tal. Então são o que eu preciso aqui, né, para mostrar para vocês. Uma outra coisa que começa então a ficar interessante para relacionar essas tabelas, né, são os diagramas. Por exemplo, dentro dos cursos eu tenho um campo do ID professor que vai me falar então na tabela de curso a qual professor pertence àquele curso, né? Então eu vou fazer uma ligação com esse ID professor que está na tabela de professor. Antes de fazer isso, só seleciona a última tabela e executa, claro, para que ela crie aqui, atualiza para ter certeza se você tem agora as três tabelas criadas. Com as três tabelas criadas, eu posso dar início ao meu diagrama. Então, ainda dentro do seu banco de dados cursos, ó, com ele aberto, você tem aqui acima diagramas de banco de dados. Se você vai com o botão direito e seleciona a opção aí de novo diagrama de banco de dados, ele permite que você selecione essas informações. Aqui ele vai falar que este banco de dados não tem um ou mais dos objetos suportes necessários para usar uma diagramação de banco de dados. E ele pede para que eu possa, pergunta, né, se eu quero criar esses objetos. Se eu coloco sim, ele vai me mostrar então aqui os objetos possíveis para adicionar o diagrama, obviamente as três tabelas. Eu posso aqui selecionar as três utilizando o Ctrl e clicar em adicionar. Quando eu clico em adicionar, ele abre aqui uma nova guia, ó. Vou clicar agora em fechar, com as minhas tabelas aqui, né, no modo design, sendo mostradas aqui dentro de um diagrama. Então, tenho aí a tabela curso, a tabela categoria, a tabela do professor. E dentro dessa área de diagrama, eu consigo, então, gerar os meus relacionamentos. E uma coisa aqui do próprio software, você consegue, né, estar navegando entre uma e outra aba aqui, clicando nessa parte superior. Então, eu consigo trabalhar com diagrama, trabalhar com código, trabalhar aqui, né, com o modo design dele. Então, para me visualizar, por exemplo, uma das tabelas aqui ou um dos registros, é só vir com o botão direito, clicar aqui em selecionar 1000 linhas superiores. Ele, nesse caso, não vai conseguir exibir para mim, porque eu não tenho nada aí
ainda inserido, então aqui abaixo nos resultados ele não me mostra nada realmente porque eu não inseri, mas isso aí a gente vai estar vendo um pouquinho mais adiante, só para vocês entenderem que ele vai gerando guias e abas aqui acima, né, nas quais eu posso então estar navegando e trabalhando dentro aí do meu projeto. Então nós vamos entender um pouquinho sobre os relacionamentos, sobre os diagramas aí, né, a partir das próximas aulas.